Fala torcedor tricolor, se você não quer perder nenhuma notícia do São Paulo em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Agora bora pra notícia. Chegando mais uma notícia neste quintou tricolor. O São Paulo perdeu na noite desta quarta-feira pelo placar de 5-0 para o Palmeiras no estádio Allianz Parque. Os jornalistas do programa G4 do canal Band Esportes comentaram a goleada sofrida pelo São Paulo e não pouparam críticas especialmente ao técnico Dorival Júnior. Vamos ver. Foi tudo o que o Dorival não entendeu pro jogo. E aí eu tenho detalhes, depois eu conto para vocês, detalhes da falta de preparação do São Paulo pro jogo, que chega a ser uma coisa bizarra, que acho que tem que colocar em xeque tudo o que está acontecendo no São Paulo depois do título, detalhes importantes. E, como a Marília disse, uma relutância em admitir que o plano de jogo dele para as partidas fora de casa não funcionou. Mas não é que não funcionou contra o Goiás, contra o Palmeiras, não funcionou o ano todo. Então, de novo, aí da parte do São Paulo é uma falta de visão impressionante, que quem está aqui sabe, não é possível que a gente possa saber mais que os caras, cara. Não é possível. E aí, acho que o treinador sempre, o Abel, o Dorival, tem uma coisa, então, esse é o meu plano, como o Diniz tem, como o outro tem. Cara, é a soberba da derrota, que eu falo. E, curiosamente, o São Paulo pegou 3 treinadores que vivem com essa frase, quase na sequência. O Fernando Diniz é um deles. E acho que está numa melhor fase da carreira agora. O Rogério Ceni é outro. E o Dorival é outro. Por ter a pretensão de ser protagonista em todos os jogos, independentemente do adversário do terreno. Isso não existe. Nenhum Manchester City é assim. Mas os caras têm essa pretensão. Aí, meu velho, perder de 5, pode perder. E foi o que aconteceu com o São Paulo. E outra que me pareceu, em cima de você está dizendo, que o Dorival imaginou aquele jogo da volta. E ele falou isso na coletiva pro time dele. Não, o Alisson e o Neves aqui com aquele jogo 3 meses atrás. Exato. 3 meses atrás, meu velho. As coisas mudaram. Tem toda a razão. Ele imaginou. Tem essa questão antes do jogo. Pessoas cortando o cabelo antes de clássico. Ele imaginou que aquele jogo da Copa do Brasil, onde ele dominou o meio de campo, ele repetiria ontem. Só que ele não viu que o time do Palmeiras estava muito diferente. E, aliás, até na questão de divididas ontem... Isso, também na mobilização. O que o Palmeiras... foi para se classificar para uma semifinal. O Palmeiras ganhou todas as divididas. Exato. Mas assim, ó, não é uma dividida normal, né? Que um bate contra o outro. O Palmeiras entrou amassando nas divididas. O time do São Paulo molíssimo também. Sem comprometimento. São jogadores do São Paulo, tirando alguns casos emblemáticos, tipo o Lucas, que tem uma história, tinha uma história, voltou porque é São Paulino. O Caleri jogou o ano inteiro machucado. Esses caras, para entender, eles não são nada na história do São Paulo. Mesmo assim, eu entendo, os caras estão na história do São Paulo. Não, o título está na história do São Paulo. O título da Copa do Brasil. Vão ser festejados. Parabéns, Rafinha. Parabéns, Caio Paulista. Parabéns, Pablo Maia. Parabéns, Lucas. Rames Rodrigues não jogou. O título é do São Paulo. Eu acho que eles estão surfando uma onda um pouco exagerada, sabe? De ganhamos e agora com todo o respeito do mundo. Mas é turbinado lá de cima para baixo, né? Renova contrato. Então. Sabe, não é que renova o contrato do Rogério Ceni, renova com todo o respeito do mundo. Acho que o Alisson fez um ano excelente, um dos jogadores que é o símbolo da Copa Calma um mês. É um jogador comum, com todo o respeito, é um jogador comum. Só um mês. Mas eu acho que essa é exatamente o seu diagnóstico, mas é uma questão que vem. Não é que o jogador está se sentindo na história, o presidente está se sentindo na história, e de fato, vão estar os nomes. Está mais que o jogador. Então, acho que acontece. O que está acontecendo com o São Paulo pré-jogo com o Palmeiras? O São Paulo está gravando o documentário do título, o presidente está pensando na eleição. Tem umas coisas simbólicas. Destruir o gramado principal do centro de treinamento para trocar o vestiário, está todo mundo no ano que vem. São atitudes, renovações antecipadas, propagação. Ninguém se preparou para esse jogo. O Dorival dando entrevista na véspera. E a informação mais chocante para mim é que a comissão técnica do São Paulo, na véspera do jogo, soube, ou melhor, chegou a pensar que de fato o Palmeiras pudesse jogar com 3 zagueiros como fez contra o Coritiba. Eles estavam duvidando dessa informação.
E aí é uma situação seguinte, ninguém no São Paulo, aí a comissão técnica, na direção, prestou atenção no jogo de Curitiba no domingo. Estava todo mundo de folga, ninguém prestou atenção no que aconteceu e aquilo tem uma importância muito grande para o próximo jogo. Os caras não sabiam que o Palmeiras ia jogar com 3 zagueiros. E mais, às vésperas de sair a escalação, ontem mesmo, eles tinham convicção, não, o Rony vai jogar. Não, Breno Lopes, o Rony é titular. Não é titular mais do Palmeiras. O Rony é reserva hoje. É o Breno Lopes. Era só assistir o jogo de Curitiba. Os caras, então assim, a completa falta de informação, noção, foco, proporciona um jogo desse. E aí é pior. A impressão de que o time que ganhou do Grêmio, daquele estado, no estádio do Morumbi, seria a mesma solução, a coerência, é uma completa falta de noção. Que é o que ele tem feito desde além de tudo, além desse time utópico, com Rames Rodrigues, Lucas e tal, os 2 jogadores mais competitivos do time, que foram os melhores contra o Grêmio, não estavam em campo. O Pablo Maia e o Wellington. E a troca do Wellington pelo Caio Paulista foi o Dorival que fez. E não foi por conta do Caio Paulista e do Neves que o São Paulo perdeu. Foi por conta da falta do plano tático. O São Paulo não se preparou para jogar contra 3 zagueiros. E aí tem o aspecto todo emocional. Não se preparou para o jogo. E aí, Marília, não é só uma questão de... não estão na história do São Paulo. Não. A derrota de 5-0 para o Palmeiras, ela mancha o ano do São Paulo. Ela mancha o título da Copa do Brasil. Ela mancha o histórico desses jogadores. Ela coloca um ponto de interrogação e, sobretudo, no técnico. Porque a responsabilidade maior é dele. E nele, ele tem uma outra carga. Ele tem, ao mesmo tempo, a reputação de ser o rei das Copas no Brasil pelo Flamengo, mas tem uma coisa estranha, um asterisco. Ele foi mandado embora do Flamengo, mesmo sendo campeão de 2 Copas. Por um relaxamento na Série A. Mas não tomou e não precisou tomar de 5 de ninguém. Do Fluminense. E não precisou tomar de 5 de ninguém. Então, na cabeça... a situação dele, embora a direção do São Paulo seja muito diferente da do Flamengo, a direção do São Paulo só compõe, não sei o quê, na conversa e tal, e eu imagino que, diferentemente do Flamengo, ele possa ter uma interlocução, pelo menos com uma pessoa da direção do São Paulo, que é o Muricy, que entende um pouco de futebol. No Flamengo ninguém entende, para tentar minimizar o estrago. A situação dele para o ano que vem se coloca em questão. Porque isso... E a campanha como visitante o ano todo, a penúltima campanha, né, a segunda pior, como você fala, campanha estão com as digitais colocado dele. E mais... Bom, vamos lembrar, ele não admite... Ele assumiu na segunda rodada do campeonato. Isso, exatamente. Teve uma derrota do Rogério Ceni contra o Botafogo. Todo o resto, tudo que aconteceu... Ganhou do América tomando um banho de bola. Com todas as digitais dele, na campanha fora de casa, e de uma situação que ele não conseguiu resolver, e ele se recusa a enxergar que o time, o tipo de jogo que ele adota, não funciona fora de casa. Não funcionou o ano inteiro. E ele está com uma dificuldade incrível de admitir essa história. Levando em consideração o que tem pela frente, são mais jogos fora ainda, difíceis do que em casa, veremos a próxima partida. Veremos, não é só o risco de rebaixamento matemático, é o risco de manchar mais ainda a temporada que parecia gloriosa e comprometer a continuidade do trabalho, que é o grande problema da carreira do Dorival. Continuidade de trabalhos. A ver como ficará agora, depois dessa derrota. Interessante que tu lembrasse do jogo contra o Grêmio, porque a gente tem que analisar a postura do Grêmio também. O Grêmio jogou com 3 zagueiros, sim, mas o Grêmio jogou com 2 meninos que estavam estreando. Sim. Josué no meio e o Wesley Costa na ala esquerda. E o São Paulo deitou em cima do menino, nada contra ele, mas o Renato não viu isso também. Tem que ver o treinador do outro lado também. O jogo contra o Grêmio foi um jogo fácil para o São Paulo. Muito fácil. Então é o seguinte, a coerência de pensar a mesma escalação, ok, né? Foi coerente em ter mantido, mas ele não se deu conta do adversário que ele iria enfrentar em seguida, que é melhor que o Grêmio hoje. Exato. Só comparar os 3 zagueiros do Grêmio com os 3 zagueiros do Palmeiras. Poderia ser simples. Agora, além de tudo, tem umas situações, por exemplo, qual que é a sua lembrança da passagem de Nelsinho Batista como técnico do São Paulo? Um técnico que passou pelo São Paulo. 7 da Portuguesa? Vasco. Da Portuguesa e do Vasco. É isso? Foi campeão paulista. Cada um tem um 7. Da Portuguesa e do Vasco. Certo. Ele foi o técnico que
tirou o São Paulo de um jejum, ganhando contra o Corinthians na final, o jogo do Raí. O que vocês lembram? O 7, claro. Futebol é assim, cara. Então, vamos ver como é que vai ser lembrado do Dorival. Se pela conquista de título inédito ou também por um 5-0 Palmeiras. Time grande perder de goleada não tem como não estar no carimbo. Então são situações que ficam marcadas, né? E acho que esse day after, para quem tem tanta experiência no futebol, tem que servir de alguma coisa. Porque senão a passagem dele pelo São Paulo vai ter essa situação e não o título maravilhoso, inédito da Copa do Brasil que ele conseguiu e foi o principal responsável. Ninguém está tirando o mérito dele. Agora, ele é o mesmo cara que treina o time do Brasileiro e o time da Copa do Brasil. Então a responsabilidade é dele, simplesmente é dele. Uma coisa assim do trabalho do Dorival, que eu acho que aí sim é digno de conversa, assim como a gente não era contra a demissão do Rogério, mas que tinha que ter um conselho de classe, a gente usou essa figura o ano passado, ó, o Rogério precisa passar por um conselho de classe, porque algumas coisas não podem se repetir na próxima temporada, e ao se repetir acaba caindo no começo do Campeonato Brasileiro. O conselho de classe do Dorival em relação às Copas, ele é maravilhoso. Acho que tirando a derrota para o Corinthians no jogo de ida da Copa do Brasil, não perdeu para ninguém. Ele é pro Sport em casa, mas tudo Não, bem. tô falando fora de casa. Ah, sim, é. Não, mas essa é a carta que ele tira. Não, mas nós ganhamos do Palmeiras fora de casa, nós ganhamos do Flamengo. Ele foi bem no mata-mata com o Ceará, ele foi perfeito nos mata-matas com o Flamengo. Ele vai para salvar a temporada do Flamengo, para terminar de forma honrosa. O Campeonato Brasileiro é Médson e nas Copas ele ganha tudo. O São Paulo ele teve mais tempo do que ele teve em relação ao Flamengo. Então, o Campeonato Brasileiro em si, ele precisa ser digno de uma avaliação. E é claro que a culpa não é só dele, porque a direção também abraçou essa história das Copas, desde sempre, precisa ganhar um título, o time precisa E abraçou previamente pro que vem já, hein? Detalhe, já vamos... Então precisa ter conselho de classe, porque o Dorival com Copas ele é excelente mesmo. Isso, ele toma de 5-0, mas tudo bem. Porque vai ser qual tempo? Eu falo e vou repetir, o Corinthians não joga bem fora de casa desde 2018. O último ano que o Corinthians jogou bem fora de casa foi em 2017. A coleção de 1-0, mas ganhava. O São Paulo vai entrar qual temporada que joga mal fora de casa? Jogou mal com o Rogério, acho que com o Diniz, agora o Crespo, agora com o Dorival. É do técnico, mas é um pouco da instituição e das apostas. Existia a aposta até então, que eu elogiei e vou continuar elogiando, que o São Paulo precisava ganhar um título mais importante, ainda que eu considere o Campeonato Paulista, como ganhou esse ano. O ano que vem sai do zero, não sai? Sim. Sai. Talvez as apostas possam ser diferentes, porque elenco o São Paulo tem, mais que outros, número. São Paulo vai jogar a Supercopa do Brasil, final de janeiro. É mata-mata, tá? A qualquer momento voltamos com mais notícias do São Paulo. Salve, salve tricolor!